Alô, galera, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falaremos sobre o clássico vovô de ontem do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense fizeram um jogo movimentado no Newton Santos, ficaram no empate de 1-1 e pode ser considerado justo pelo que as equipes apresentaram durante os 90 minutos. E a equipe tricolor se mantendo na quarta colocação do campeonato, 35 pontos. O Botafogo chega a 30 pontos e ocupa momentaneamente a sétima colocação, né? Que podem sofrer alterações aí com os demais jogos nesta rodada. Então, estamos acompanhando nessa rodada de número 22 do Campeonato Nacional, mas as equipes que, pelo que apresentou e nesse jogo, no empate de 1-1, que, repito, pode ser considerado justo pelo que as duas equipes apresentaram nesta partida no Newton Santos. E nós vamos falar aqui tudo isso que aconteceu ontem lá no Clássico Vovô no estádio Newton Santos. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like e seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas, 6 da tarde, Conversas Torcedor Notícias, vale a pena conferir com todas as informações sobre futebol carioca para vocês. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site rádio nsc.com e pelo aplicativo Rádiosnet, falando do futebol carioca, seleção brasileira, esporte internacional e do Brasil. Enfim, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia e vale a pena ficar com a gente na programação. Uma programação de qualidade para vocês. E vamos lá, minha gente. O Botafogo começou melhor e assumiu uma postura mais agressiva desde os primeiros minutos, com mais presença no campo ofensivo. O Alvinegro encontrou os espaços diante de um Fluminense que entrou em campo praticamente com uma equipe reserva e teve dificuldades para dar velocidade à saída de bola. E o Tricolor demorou para entrar no jogo e a equipe do Luiz Ubeldia tinha pouca fluidez ofensiva e encontrava dificuldades também para construir jogadas aos poucos. Porém, o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e passou a levar perigos, principalmente através do Soteldo e Otávio, com finalizações de fora da área. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria num 0-0, né, apareceu qualidade individual do Alex Telles, que recentemente completou aí 100 jogos com a camisa alvinegra e aos 43 minutos ele cobrou uma falta com perfeição, acertando o ângulo do Fábio e marcando aí um golaço para colocar o Botafogo em vantagem. E aí, o segundo tempo, porém, teve um Fluminense completamente diferente, né? Voltando mais agressivo, passando a pressionar a defesa do Botafogo, encontrando em Soteldo uma das principais armas ofensivas. E o atacante teve mais liberdade pelo lado direito, né, criando dificuldades para a defesa do Botafogo. E também, e também a pressão do Fluminense, a pressão tricolor, deu certo, né? Aos 13 minutos, né? Serna fez um lançamento preciso na segunda trave, encontrando o Ignacio num cabeceio, né? Aparecendo livre para cabecear no canto. A bola bateu na trave antes de entrar no goleiro Arleson para balançar a rede do Botafogo, empatando o jogo. E a partir daí, o clássico ficou ainda mais aberto. As duas equipes fizeram mudanças, mas não perderam a intensidade na partida. O Botafogo teve oportunidades para voltar à dianteira, enquanto o Fluminense também esteve muito próximo da virada. Uma das melhores chances foi com o Nonato do Fluminense. O volante recebeu livre dentro da área, bateu forte, mas o Arleson fez uma defesa pouco convencional, né, utilizando a cabeça para evitar o gol tricolor. E do outro lado, pelo lado do Botafogo, né, o Barreira teve uma excelente oportunidade ao acertar um chute forte no ângulo, mas o Fábio, né, apareceu novamente para fazer grande defesa e impedindo aí o segundo gol do Botafogo. E nos minutos finais o jogo ficou mais truncado, né?
com muitas faltas, discussões, interrupções, né? E apesar disso, as duas equipes ainda buscaram o gol da vitória, mas os goleiros também garantiram, melhor dizendo, que o placar permanecesse empatado. E o resultado leva o Fluminense, repito, a 35 pontos ganhos na quarta colocação, se mantendo na quarta colocação do Fluminense. E também o Botafogo momentaneamente na sétima colocação com 30 pontos. A classificação ainda pode sofrer alterações ao decorrer desta rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive jogos que nesse domingo vão ser realizados, né? Inclusive estão sendo realizados, né? Nesse domingo. Para o Fluminense, né? O empate tem um peso interessante. A equipe entrou em campo com uma formação alternativa, preservando jogadores para o compromisso decisivo, inclusive no jogo contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores na próxima terça-feira no Maracanã, e conseguiu sair do Newton Santos com um ponto sem perder o clássico, né? Depois da eliminação para a equipe do Vasco da Gama na Copa do Brasil, né? Depois de uma eliminação que ocorreu, né? O resultado também ajuda a diminuir um pouco a pressão sobre o elenco e também do técnico Luiz Beldia, né? E agora tendo essa pressão, né? Assim, diminui a pressão para o elenco, mas para o Luiz Beldia ainda é uma incógnita, inclusive, né? Já o Botafogo, meus amigos, lamentando aí essa perda da oportunidade de conquistar 3 pontos em casa do Campeonato Brasileiro. Fez um bom primeiro tempo, teve o golaço do Alex Telles, né? Teve também momentos de superioridade, mas permitiu a reação tricolor na segunda etapa. E agora os rivais cariocas, né, mudam as atenções para os campeonatos internacionais. Fluminense vai receber o Independiente Rivadavia nesta terça-feira, jogo no Maracanã, certo? Jogo decisivo para o tricolor, que precisa transformar um bom desempenho, né, no Brasileirão em confiança para a competição continental. O Botafogo vai viajar para Cusco, né, para Cusco do Peru, que vai encarar contra o Cienciano na quinta-feira, que será realizado no estádio Garcilaso de la Vega, quinta-feira pela Copa Sul-Americana. E, ou seja, o clássico terminou empatado, mas a temporada, né, não dá tempo para lamentações, é claro, né? Fluminense e Botafogo já precisam virar essa chave para essas decisões continentais, né? Porque tem decisões pela frente, então isso que vai acontecer. Então, o Botafogo e o Fluminense vão tentar conseguir resultados positivos nesta decisão de campeonatos internacionais, né? No caso do Fluminense na Libertadores e também do Botafogo na Copa Sul-Americana, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas no canal do YouTube, vale a pena conferir, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM para vocês, acompanhando pela dial da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, para você que está aí em Copacabana, Botafogo, Leme, adjacências, acompanhando também pelo aplicativo Radiosnet, pelo site radioNSC.com e também no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, com uma programação de qualidade, com informação, com debate sobre os clubes do Rio, seleção brasileira, seleção do Brasil, seleção brasileira, é claro, né? Também do esporte internacional e também do esporte do Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor do canal do YouTube. Aquele abraço e até lá. Tchau, tchau.